Irmãos, Israel estava mais ou menos na condição que a igreja está hoje. Um povo de coração dividido. Quando Deus escreve a igreja de Laodiceia, Ele diz: quem dera que vocês fossem frios ou quentes, mas porque sois mornos, estou pronto a vomitar-vos da minha boca. Deus espera que seu povo, que sua igreja, seja incendiada de amor, de motivação, de serviço para com a sua obra. O que acontece, irmãos, porque Deus diz frio ou quente? O frio, ele já chegou a uma condição que não há dúvida sobre ele está frio. O que é um crente morno? O crente morno é aquele que cada dia ele tem uma temperatura espiritual. Ora, ele está cheio de fé, cheio de motivação. Ora, está desanimado, já quer desistir de tudo. É necessário permanecer numa temperatura aquecida na vida espiritual. E para isso é necessário, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, disciplina, rotina. Um crente que não tem disciplina, não tem rotina com Deus, ele vai esfriar, ele vai ficar morno, depois ele esfria. Muitas pessoas falam contra a rotina. Quando eu falo de rotina, eu falo rotina de oração, rotina de leitura bíblica, rotina de igreja. Você pode ver que uma criança, para ser alfabetizada, ela vai à escola todos os dias. Fica lá na escola 4, 5 horas todos os dias. Para que haja essa rotina, tem que ser imposta uma disciplina. E essa disciplina é você mesmo, diante de Deus, com sede de Deus, é que tem que impor sobre a sua vida e colocar como prioridade buscar o Senhor, porque está escrito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vai adquirir diplomas, vai adquirir empresas, vai guardar dinheiro e no final da sua vida está com problema mental, está com sua família desunida, está triste, deprimido. Vai usufruir o quê? Como Deus disse, louco. Hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens guardado para quem será? Irmãos, o Senhor, neste fim de ano, Ele tem falado, como Ele sempre fala mesmo, quando nós nos colocamos na sua presença, de uma forma radical. E quem não se enquadra, irmãos, nas coisas de Deus, vai perecendo, embora que esteja crescendo, que esteja prosperando, a sua vida vai de mal a pior, emocionalmente, na sua saúde, na sua família. É necessário buscar o Senhor, porque é nele que está a bênção, e a palavra de Deus nunca erra, e Ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece, e Ele não mente nunca. Eu posso achar isso radical, você pode achar, nós podemos estar cheios de achismos, porque Ele está com a razão. Quando nós colocamos a nossa vida material à frente das nossas necessidades espirituais, nós vamos correr atrás do vento, irmãos, atrás do nada. Elias estava diante de um povo que tinha caído na idolatria, na incredulidade. Um povo, irmãos, duvidoso. E ele tinha poder, sabe?
no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Ele era um homem de oração, ele era um homem que buscava. Havia uma distância muito grande entre a vida espiritual daquele povo e a vida de Elias. Elias tinha vencido tudo e ele queria ver aquele povo na presença de Deus, como todo profeta de Deus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus não pode dormir tranquilamente se lembra que o mover está afastado. Jacó, quando ele foi embora da casa do seu sogro Labão, ele era pastor de ovelhas. E ali está escrito em Gênesis as características de um pastor. Ele disse: de tanta responsabilidade para cuidar das suas ovelhas, os meus olhos não se fechavam à noite. Durante o dia sob o calor do sol, e à noite debaixo do frio da geada. Eu me desacostumei de dormir para cuidar das ovelhas. Se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, se tem responsabilidade com as coisas de Deus, quer ver o povo abençoado, chora pela cidade, chora pelo estado, chora pelo país e diz: de que adianta? Eu estou aqui muito bem, eu estou aqui muito confortável, mas o povo está perecendo, o povo está morrendo nos seus pecados, as pessoas estão sofrendo, os crentes estão se afastando da verdade. Então, irmãos, assim estava Elias. Ele precisava trazer Deus para aquele povo. E ele não tinha outra forma senão restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Estava quebrado apenas, estava em ruínas. Nós temos o altar do Senhor, essa parte da igreja que chamamos de altar, que é onde as pessoas pregam, que é onde as pessoas ministram, que é onde as pessoas cantam. Esse lugar é um lugar santo, ele tem que estar santo, santidade ao Senhor. Mas nós temos um outro lugar, cada um de nós, dentro de nós, que é a nossa vida. Você é um altar, seu coração, sua alma é um altar. Seu altar não pode estar em ruínas. Quando que uma casa fica em ruínas? Em frente à minha casa, eu moro em casa, e em frente à minha casa tem uma outra casa, que vamos dizer, poderia ser chamada de uma mansão. E ali durante muitos anos morou uma família, onde ali nasceu a avó, a mãe, os filhos, mas agora eles decidiram vender. E a casa tem um espaço muito grande, arborizada, que dá um visual maravilhoso de frente para a nossa casa. Mas eles venderam. E quem comprou não vai lá. Em poucos meses, irmãos, está uma ruína. O mato cresceu. Não tem ninguém que cuide. As paredes estão esboroando. Você olha para aquela casa, ela está em ruínas, porque ela não está sendo habitada, ela não está sendo cuidada. Se o Espírito Santo não habita em seu coração, se você não busca o Senhor, o seu altar fica em ruínas. E assim estava aquele altar. E Elias precisava pedir fogo do céu. Mas o fogo só viria se o altar fosse restaurado. É necessário restaurar o seu altar. É necessário voltar à oração. É necessário voltar à simplicidade de Jesus. Sabe o que é simplicidade de Jesus? Você, quando se levantou pela manhã e tomou um banho e saiu, se arrumou e saiu para a igreja e veio para adorar o Senhor e sentou aqui no banco da igreja para louvar, para adorar o Senhor. Isso é a simplicidade de Cristo, mas o diabo, ele quer tirar isso. Quando você se ajoelha diante do Senhor, porque nós nos ajoelhamos para adorar. Não é para pedir, mas é para adorar. Então nós nos prostramos diante do Senhor e o adoramos como fazem os anjos do céu, como fazem os 24 anciãos do céu. Ó irmãos, então isso é simplicidade, é fé, é humildade. É isso que é restaurar o altar. Precisa voltar. Quando Jesus
mandou que João escrevesse aquela carta à igreja que estava em Éfeso. Ele escreveu o seguinte: eu tenho visto o teu trabalho, mas eu tenho algo contra você, igreja, porque você abandonou o teu primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor de um casal? Quando estão enamorados, quando estão noivos, na sua lua de mel, aquela atenção, aquela preocupação, a preocupação da mulher em se enfeitar, se perfumar, se arrumar para esperar o marido chegar do trabalho, né? Aquele ramalhete de flores que o marido leva nos primeiros dias. Depois isso vai passando, né? Então, nos congressos de casais, nós sempre nos ouvimos que isso tem que ser restaurado, que isso não pode acabar, que isso alimenta o relacionamento. Também é com o Senhor, irmãos. O primeiro amor, quando a gente aceita Jesus, quando nós vamos para Jesus, nós queremos ir em todos os cultos, nós queremos orar, nós queremos participar de tudo que tem na igreja. Depois, a pessoa vai esfriando o seu amor. Então, é necessário restaurar essa parte do amor. Essa madrugada, Deus me despertou e Ele visitou meu coração poderosamente. E Ele disse: existem aqueles que amam a igreja física, o local. Nós temos que amar a casa do Senhor, mas acima de tudo ao Senhor. Porque chegará um dia, irmão, em que as igrejas serão fechadas. Chegará um dia, irmãos, em que não poderemos nos reunir num local como este. Então você vai dizer: acabou Jesus para mim. Depois que nós colocamos este carpete aqui na igreja, a irmã chegou e falou assim: essa não é mais a minha igreja. Está muito diferente, não é mais a minha igreja. Não estou sentindo mais que é a minha igreja. Se uma simples mudança na decoração a pessoa vai sentir isso, irmão, isso é tremendamente carnal e humano. Nós precisamos nos apegarmos com o Senhor Jesus. Aleluia! Amar o Senhor. A Ele é que adoramos. Nós não podemos idolatrar nada. Nada pode virar idolatria. Esse púlpito não pode ser uma idolatria para mim. Se eu perder esse púlpito, eu continuo com Jesus. Aleluia. Se você que toca não tiver mais a sua guitarra, a sua bateria, o seu teclado, você continua com Jesus. Se você estiver na frente ou for recolhido ao banco, você continua com Jesus. Então Deus começou a me mostrar essa diferença, porque as coisas do ministério trazem uma realização pessoal. É claro que Deus permite uma realização pessoal, mas isso não pode ser prioridade para mim. Você pode não estar sendo realizado pessoalmente, como ministro, como ministra, como qualquer ministério, mas, irmãos, é o geral, é o todo, é Jesus que é glorificado na nossa vida. Ele que é o principal, porque até chegarmos lá no céu, não vai ter mais profecia, não vai ter mais dons. Imagine se a missionária Maria Elisa for pegada com profecia, porque ela profetiza, e ela diz: não quero ir para o céu, não, lá não vou profetizar, porque lá não vai precisar de você profetizar, nem eu. Tudo isso vai desaparecer. Está escrito que quando tudo se cumprir, até Jesus entregará o reino de novo ao Pai. Porque está determinado que Ele reine até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos escabelos dos seus pés. Depois Ele devolverá o reino ao Pai. Hoje, acorda. Está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele está te esclarecendo. Abre o seu coração e restaure o seu altar nesta manhã.
O que foi que Elias fez? Ele colocou as pedras. As pedras simbolizam a palavra do Senhor. Ele colocou o sacrifício ali. E o sacrifício, irmão, na obra de Deus hoje sou eu, é você. Ah, mas Jesus já foi sacrifício por nós. Jesus foi sacrifício para a nossa salvação. Agora, se nós quisermos buscar o Senhor e estar no seu esconderijo, nós temos que buscá-lo. Nós temos que pagar o preço. Por isso nós dizemos, eu sou o sacrifício. Tem um hino que diz, o sacrifício sou eu. E o fogo de Deus virá sobre nós. Aleluia! Aleluia! Primeiro a água, que é o Espírito Santo. Ah, irmãos, fogo, que é fogo? Para que serve o fogo? A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. João Batista disse, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E fogo não é só poder. Fogo também é tribulação. Tribulação é fogo, tribulação é batismo. Quando aqueles jovens foram para perto de Jesus com a sua mãe, e a mãe deles fez a seguinte oração: permita, Jesus, que os meus filhos se sentem uma à tua direita, outra à tua esquerda, quando estiverem no teu reino. Jesus disse, se eles puderem ser batizados no mesmo batismo que eu. Batismo de tribulação é fogo. Toda obra será provada pelo fogo, o fogo da tribulação. Se você, irmão, não passa tribulação nem perseguição, você não cresce. Você não tem experiência. É necessário. Isto é necessário. É bênção para a nossa vida. Está escrito, irmãos, que Ele nos transforma em labaredas de fogo. Cada ministro, ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Então, quando nós somos queimados pelo fogo de Deus na nossa vida, ele vem de várias formas. É necessário perceber. Está escrito na palavra de Deus que Sodoma foi destruída por causa da fartura de pão e grande tranquilidade. Fartura de comida. Nós vemos, irmãos, nessas festas de Natal, de Ano Novo, quanta comida foi jogada fora depois da ceia. Quanta fartura nas mesas tem para o lixo. Nós não podemos deixar que essa bênção de fartura que vem de Deus se transforme em maldição para a nossa vida. Vamos ter a fartura, vamos agradecer pela fartura, vamos guardar a fartura e vamos correr para o jejum e para a oração também, sem nos distrairmos. Quando existe tranquilidade, é comodismo. Quando as pessoas estão fartas, quando a pessoa tem tudo, ela se acomoda. Isso é natural, pastora, não para aquele que tem sede e fome de Deus. Não me adianta, meu estômago está cheio e minha alma vazia. Tem muitos crentes que estão hoje com saudade. Muita saudade do tempo em que eles tinham fartura da palavra de Deus. Tem tudo sobre a mesa, mas o coração está triste. Então não perde de jeito nenhum. Quanto mais Deus te abençoar, mais busque ao Senhor, mais entre na presença do Senhor, porque Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Aleluia. Eu anotei aqui e vou voltar a falar sobre isso, sobre as 7, irmãs, formas de consertar o altar. Vou falar hoje à noite. Como, pastora, mas como? Eu não tenho força. Eu começo a ler a Bíblia, eu cochilo. Eu ofereço um jejum, no meio do jejum já vou tomar café, eu não aguento. Eu vou orar, meu joelho dói.
Eu fico, não tenho palavra mais que 10 minutos. Mas há uma fórmula. Eu já falei 2 segredos hoje para vocês. Disciplina e rotina. Você, para memorizar um texto, imagine os atores para memorizar grandes textos. O que eles fazem? Repetem. Várias vezes, não é? Tem que ler várias vezes, repetir várias vezes. E durante o dia eles colocam, escrevem em lugares estratégicos. Você tem feito isso com os versículos da palavra de Deus? Aquela Bíblia, da leitura bíblica anual que o Silas escreveu, eu a leio todos os anos. No final dos livros está escrito como memorizar as Escrituras. É preciso guardar a palavra. Primeiro você guarda o assunto. Depois você guarda partes do texto. Depois você escolhe os versículos principais. Escreve, coloca sob um ímã na geladeira, coloca na porta do armário do guarda-roupa, coloca na parede, onde você passar, você vai ler, você vai aprender. Fica umas 2 semanas ali, repetindo, guardando a palavra do Senhor, para que ela possa trabalhar na sua vida e trabalhar no seu coração. Você estará restaurando. Isso tem que ser rotina. Não pode mudar. Você vai, tem irmãos que tomam remédio contínuos, né? Contínuo, para pressão, hormônio, um monte de coisa que é contínuo, não pode parar. Então, o médico fala para você, eu sei porque eu tive esse caso, a Maria e o pastor André. Você tem que tomar aquele remédio todos os dias, naquele mesmo horário. Você não toma um dia 8 horas da manhã, outro dia às 10 da noite. É uma rotina para que possa fazer efeito. Então nós também, para que possamos guardar a palavra, servir ao Senhor e o fogo do Espírito Santo incendiar os nossos corações, é necessário criar essa disciplina. Hoje, antes de findar o ano, coloca no seu coração. A partir de hoje, eu vou fazer isso. Nós vemos pessoas que fazem propostas a si mesmo de começar uma atividade física, né? Sempre na segunda-feira. Então, come bastante final de semana. Segunda-feira eu vou começar. Não começa, não. Não, essa segunda-feira vou deixar para depois do Natal, depois das festas. Depois para depois do Carnaval. Depois para depois das férias. E eles nunca começam. Porque mente para si mesmo, porque se engana a si mesmo, porque na verdade não tem propósito de vida. Mas as coisas de Deus, irmãos, são mais importantes do que qualquer atividade física, do que qualquer dieta. Nós precisamos ter mais seriedade e consertar o altar para que o fogo desça. E Deus disse que haja perpetuamente fogo no altar. Antes de Jesus enviar para seus discípulos para serem testemunhas, ele disse: eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. E ele enviou o seu Espírito e os batizou com fogo. Irmão, depois que se incendeia esse fogo no nosso coração, então nós temos coragem para sofrer qualquer coisa por amor do Evangelho de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos buscar essas bênçãos para a nossa vida. Aleluia, louvado seja o Senhor.